Texto 2. Dia da Consciência Negra e Luta Antirracista, por Luiz Eduardo Neves dos Santos, enviado para o portal GL10. Impera no Brasil uma normalidade na forma inferiorizada como o negro ocupa lugar na sociedade. Assim, ver pessoas de cor em estratos sociais inferiores é percebido como uma coisa normal, seja pedindo esmola na rua, limpando espaços públicos e privados ou residindo em lugares sem o mínimo de infraestrutura e dignidade humana. Isto se deve a um sistema de ideias escravistas enraizada na sociedade brasileira pelos séculos de escravidão que o país viveu a maior parte da sua história. É preciso reconhecer e afirmar que a escravidão no Brasil não foi apenas um negócio que deu muito dinheiro aos traficantes, senhores de escravos e aos governantes. Ela deixou marcas profundas na sociedade brasileira, possíveis de serem vistas até os dias de hoje. Determinou ações e atitudes, estabeleceu grandes desigualdades socioeconômicas, fez do tom de pele e dos traços fisionômicos um modo de diferenciação essencial e impôs comportamentos de autoridade, mando, obediência e subserviência, quem manda e é servido, quem obedece e serve, num sistema hierárquico bastante visível. A abolição em 1888 não foi uma ação benevolente do Império, embora a imagem da princesa Isabel tivesse permanecido no imaginário popular por décadas como a redentora dos escravizados. A libertação dos negros não apagou os mais de 3 séculos de resistência dos escravizados, representada por insurreições, revoltas, aquilombamento, assassinatos de senhores e feitores e toda uma série de ações que desafiaram o sistema. É preciso admitir e reafirmar que o regime de escravidão brasileiro foi extremamente cruel e violento. Os negros escravizados eram submetidos a toda uma sorte de castigos, suplícios e torturas. Um sistema longo e perverso como este só poderia originar uma sociedade autoritária, violenta e racista. O pós-abolição não trouxe benefício aos libertos, que foram abandonados à própria sorte. Assim como na escravidão, as populações negras não estiveram passivas em relação a seus dramas. A revolta da Chibata em 1910 é um exemplo conhecido de resistência. Oficiais de baixa patente da Marinha, em sua maioria negros e mestiços, se rebelaram contra seus superiores brancos, tomando o controle de 4 navios de guerra na Baía de Guanabara, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Reivindicava o fim dos maus-tratos e das torturas que sofriam frequentemente, escancarando o racismo violento presente nas Forças Armadas da época. Em 1931, em São Paulo, é criada a Frente Negra Brasileira, que reuniu milhares de negros num verdadeiro movimento de massa, chegando a atingir o número expressivo de 20 mil sócios em vários estados.
A partir da Constituição de 1946, outros grupos começaram a se organizar, formando entidades importantes na história da busca de melhores condições e direitos para os negros. Destacaram-se a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Com a abertura política no fim dos anos 1970, o Movimento Negro Unificado, MNU, fortalece as lutas e reivindicações por direitos no mesmo momento em que cresciam os clamores pela redemocratização do país. A Constituição de 1988 se tornou um marco importante a partir das lutas e reivindicações do ativismo negro, o que assegurou a inserção dos artigos 215 e 216, que tratam da proteção às manifestações culturais afro-brasileiras, considerando-as patrimônio nacional. O artigo 68º das disposições transitórias reconhece o direito a território remanescentes de quilombos. E o artigo 5º, inciso 42, tornou a prática de racismo crime sujeito à prisão. Em 1996, o Estado brasileiro reconheceu Zumbi dos Palmares como herói nacional. E, em 2011, um dia como hoje, o 20 de novembro, data da morte de Zumbi em 1695, foi instituído pela Lei Federal número 12.519 como Dia Nacional da Consciência Negra, uma reivindicação histórica do MNU. Caminhada do Bloco Afro-Olodum no bairro da Ribeira, Salvador, em 1990. No século XXI, houve ainda uma modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório no currículo do ensino básico as temáticas ligadas à história da cultura afro-brasileira e africana, além da consolidação de políticas afirmativas de acesso às universidades públicas por parte da população que se declara negra. Aliado a isso, em 2010, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, tendo como objetivo fixar direitos aos afrodescendentes brasileiros nos mais diversos setores da sociedade. É preciso afirmar que tais avanços são, antes de qualquer coisa, produto constante das lutas e da organização do movimento negro, articulado nas mais diversas frentes de atuação. Apesar do fortalecimento de direito nos últimos anos direcionados aos negros, ainda há muito a se conquistar. O racismo é uma realidade bastante comum no Brasil, desde as relações mais cotidianas ao plano institucional. Ver negros em posições sociais de destaque causa estranhamento a muitos. A presença deles em certos espaços de consumo e poder, por vezes, causa reações de desconfiança e vigilância. Na publicidade, poucos anúncios associam seus produtos aos afrodescendentes. Na grande mídia, a presença de negros é a exceção. Cultos de religiões de matriz africana são vistos por certos grupos da sociedade como coisa demoníaca e os ataques violentos se multiplicam. O racismo se reproduz também na linguagem,
nas palavras e nos discursos. Preto de alma branca, preto de traços finos, cabelo ruim, mercado negro, denegrir, a coisa tá preta, mas eu tenho amigos negros. Por que não tem dia da consciência humana? O próprio negro é racista. O negro se vitimiza muito da cor do pecado. São tristes exemplos de como o racismo se manifesta no Brasil, muitas vezes até de forma inconsciente, herança do poder dominante e opressivo do branco nos anos de escravidão, enraizado na cultura brasileira através do vocabulário. A realidade perversa do racismo no Brasil é representada também pelas desigualdades sociais. A população negra possui renda 2 vezes menor que os grupos de brancos, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, em parceria com a Fundação João Pinheiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A taxa de homicídio de jovens negros com idade entre 15 e 29 anos no Brasil chega a 185 por 100 mil, número 3 vezes maior que os jovens brancos. A população carcerária brasileira é a 3ª maior do mundo, totalizando 773 mil pessoas, sendo 2/3 dos presos negros, homens e pobres. Não basta ser racista, é preciso ser antirracista. A conhecida frase de Angela Davis possui um significado bem relevante. Ela precisa ser repetida e praticada. Ser antirracista é tomar atitudes concretas contra as injustiças de uma sociedade fundada no preconceito racial. É ter uma postura propositiva e reativa contra o racismo diário e institucional. É não aceitar violências simbólicas e práticas, se colocar contra opressões, não se acostumar com os bolsões de pobreza e miséria das cidades brasileiras. Ser antirracista é conhecer a história de um país que, em mais de 300 anos de opressão ao negro, praticou um verdadeiro genocídio contra a humanidade. Hoje é um dia para reflexão, mas também um dia para chamar a atenção do Brasil em relação às desigualdades presentes no país. Somos parte de uma sociedade comandada por discursos e práticas que enaltecem a liberdade individual, o êxito profissional, a meritocracia e a autonomia, o que contribui para ocultar o verdadeiro caráter de nossa realidade, a de que somos fruto de uma sociedade autoritária, machista, misógina, violenta e racista. Por isso, nossa tarefa primeira é reconhecer estas perversidades, para então resistir e construir, como vem sendo feito, estratégias contínuas de combate ao racismo estrutural e à opressão de grupos vulnerabilizados e marginalizados, lutando em busca de cidadania, de acesso à educação, saúde, moradia e oportunidades de trabalho digno, afirmando e consolidando a identidade negra, o direito a vivenciar e praticar nossa cultura nos mais diversos aspectos da vida. Hoje, portanto, é uma data para não esquecer que a luta contra o racismo, em sentido amplo, deve ser a nossa razão de vida. Assim sendo, precisamos lembrar do legado dos que resistiram, combateram e levantaram suas vozes contra as opressões ao povo negro.
Por isso, este texto é dedicado à memória de Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela, Negro Cosme, Maria Jesuína, Maria Firmina dos Reis,